E vamos à leitura de vocês, Aquário. A viradinha de vocês chegou. É uma leitura dupla que acompanha a anterior. A anterior é uma leitura intuitiva, é o que cai na mesa de assunto. Essa aqui a gente vai fazer fofoca. Pra você que quer saber, né? Que você deseja saber em relação a alguém que você carrega no seu coração, no seu pensamento, firme o teu pensamento nessa pessoa, que a gente vai trazer a energia dela pra mesa, que ela vibra, o que ela sente, que ela emana em relação a você, Aquário. Diante desse cenário, a gente pode trazer uma perspectiva futura de desenvolvimento, tá bom? De Sol, Júpiter no signo de Sagitário. Gente, desculpa. Aquário! Trânsitos da sua casa 11 também podem ser significativos. Se você se identificar na leitura com algum sentimento que é seu, pode haver espelhamento. Ou seja, a pessoa também pensa e sente exatamente a mesma coisa. Não está invertido, somente são duas pessoas pensando muito parecido. Vamos lá, Aquário? Que essa pessoa especial hoje pensa e sente em relação ao aquariano. A aquariana que vai se conectar a esse vídeo. Aquário. Seis de espadas, as distâncias, as dúvidas, o mago, a manifestação. A torre no meio do jogo. Eita! Saiu torre lá na leitura anterior. É verdade. O 2 de paus. E o 9 de copas. Ok. Tendência futura dessa circunstância, qual o desenvolvimento dessa realidade na vida do aquariano? Ás de copas. 7 de paus. O diabo. 9 de espadas. E o carro. Bom, vamos lá, Aquário. Vai embora não, fica aqui comigo. Seguinte. Desculpa. Como essa pessoa que você trouxe à mesa tá vibrando hoje em relação a você? Nós temos aqui os 6 de espadas para começar o jogo. Então, esses 6 de espadas pode estar falando de pessoas afastadas, que já se afastaram, que deu uma esfriada no relacionamento, caso você já esteja se envolvendo com essa pessoa, cada um foi pro seu lado, ou não. Ou a gente pode estar falando de distância geográfica mesmo, pessoas que estão em territórios diferentes e precisaria fazer algum tipo de mudança, de adaptação. Nem é sobre adaptação, né? Na verdade, é sobre uma mudança de cenário. Então, assim, nós temos o mago e a torre. Muito claro e objetivo. A pessoa que você trouxe à mesa, isso pode não ser só afetiva, pode ser qualquer situação na sua vida, tá? Existe uma nebulosa, existe uma situação, às vezes, que não é o melhor momento, 6 de espadas. Poxa, isso não chegou na minha vida no melhor momento, não tô tão preparado para isso, talvez eu não sinta que Aquário esteja tão preparado para isso no momento, mas eu tenho mago, eu sinto que eu queria manifestar isso, é um poder de manifestação. Então, a gente nunca sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque a gente não sabe se, por acaso, essa circunstância de terras distantes, digamos assim, que o 6 de espadas busca terra firme, né? Ela veio para sua vida porque você manifestou isso com esse mago, né? Ou se isso vem na sua vida para te desafiar a manifestar. Por quê? Porque nós temos o diabo no centro do jogo com a torre. E o que é essa torre com o diabo? A torre, muitas vezes a gente pensa, ai meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Não. Essa torre fala muito pra gente de crenças, de estruturação de vida que precisam ser destruídas, principalmente com o diabo que nos aprisiona. Então você trouxe alguém à mesa, Aquário, que a energia central do meio do jogo é a torre e o diabo. Ou seja, não tem um território limpo, não tem um terreno baldio, não tem uma água limpa, né? Turva. Esse pensamento é turvo, esse sentimento, águas, provavelmente as emoções dessa pessoa é lodoso, ou seja, ela tem várias circunstâncias muito profundas para trabalhar. As crenças dela, não é um papa, não é um papa, mas é a torre. A torre é onde nós sedimentamos a nossa vida, a nossa estrutura, a nossa crença, a nossa religião, as nossas
as nossas crenças, tudo que a gente queria que é certo e errado, onde a gente se embasou. Eu só me relaciono com pessoa assim, eu só me relaciono com pessoa assado. Ou a minha vida está estruturada em tal lugar, a torre, eu já tenho algo aqui, né? Você também pode ter trazido alguém à mesa, Aquário, que viveu uma torre na vida e lá se refugiou, talvez até em ruínas. Por quê? Porque nós temos o diabo que aprisiona. E o Seis de Espadas fala de tempestades. Tudo passa, tudo é passageiro. As tempestades passam, as coisas boas passam. O Seis de Espadas fala de a gente saber passar, né, pelas estações da nossa vida. Às vezes chove, às vezes faz sol. E saber navegar nisso. No meio do jogo a gente tem uma torre com o diabo. Então vocês trouxeram alguém na mesa complicadíssimo. Por quê? Porque tem todo o poder de manifestação. Todo o poder. O mago tá aqui falando, ó, 7 de paus. Se souber levar com equilíbrio, se não pressionar, não me aperta, né? Não aperte Aquário, ou não aperte essa pessoa. Se vocês tiverem esse jogo de cintura de ambos os lados, pra saber conduzir as coisas com a pressão necessária, nem mais nem menos, né? Uma panela de pressão aí em bom funcionamento. Isso se manifesta, tá? Isso se manifesta. Isso se manifesta como Ás de Copas, tá? Ou é uma realização pessoal muito grande, se for algo que você trouxe para a mesa em relação a alguém que te traz essa abertura de portas, e se for afetivo para a grande maioria das pessoas, nós estamos falando do olho que tudo vê. O Ás de Copas é enviado da fonte maior. Nem sempre a gente sabe fazer boas escolhas, né? Mas o Ás de Copas, com certeza, independente de ser uma escolha nossa ou não, é um presente. É um início amoroso, é um início transbordante, é algo que vem para abrandar as nossas águas, para fazer bem para o nosso coração, para tirar as águas turvas da nossa vida, principalmente quando a gente está saindo de um 6 de espadas, né? Esse pântano. Então a gente está falando de um pântano emocional. E agora a gente está falando de um Ás de Copas, a própria carta do Espírito Santo. Então alguém que pode estar precisando trabalhar amor próprio, uma pessoa que está meio debilitada, você pode ter trazido alguém na mesa que tem algumas debilidades quanto à sua autoimagem, ou com a maneira que ela se aceita, que ela se trata, ou que ela permitiu que alguém a tratasse ou o tratasse, né? Então é alguém que é um momento do eu, né? Do nosso amor próprio. E tá prontinho, tá, Aquário? O mago tá prontinho para manifestar, prontinho. Só que nós temos a torre com o diabo. Então alguém se aprisionou às vezes numa casa em ruínas, em uma vida em ruínas, em uma vida afetiva em ruínas, em um casamento, em um matrimônio que já está em ruínas e de lá não sai. Essa pessoa também pode ter uma crença, porque a torre fala de crenças que precisam ser desconstruídas, caso não seja, de que tudo vem abaixo, de que tudo desmorone. E esse diabo vem aprisionando. Não tem muito o que dizer, não tem coisas bonitinhas para falar nesse diabo, na grande maioria das vezes. O diabo só é bom se a pessoa tiver com o farol meio baixo, meio sem ambição na vida, meio apagadinho, né? Tanto faz como tanto fez. E aí a carta do diabo vem trazendo esses prazeres, essa ambição, esse desejo de querer mais, de conquistar, de ser competitivo consigo mesmo, com o mundo lá fora. Só pra isso, mas senão o diabo não serve pra nada, é horrível. Mas então tá, então assim, se você tá trazendo na mesa alguém que você sente no seu coração que essa pessoa tem alguma debilidade, ela realmente tá apagadinha, ela tava realmente, Gabi, eu não sei, mas ela me passa um semblante assim, esse diabo com a torre, meu amigo, significa que você na vida dessa pessoa vai fazer com que volte para ela literalmente todos esses calores, totalmente a parte mais animalesca, né? Os desejos, as paixões, a libido e tudo mais. Se essa pessoa também não tá muito assim, ela com ela na vida dela, isso também pode ressurgir, seja qual for o setor. Nisso é muito bom, mas para todos os outros cenários, você trouxe alguém na mesa que não é nada positivo, é alguém extremamente negativo, que acha que as coisas vão dar errado, que as coisas vão desmoronar, ou que tem um grau de que tem que ser assim, muito engessado, muito enraizado, né? Então assim, ó, o que saiu de copas nessa mesa? 9 de copas, Ás de copas e o carro. A partir do momento que a gente tem uma mente, né, alguém governando seu próprio destino, colocando movimento através do quê? 2 de paus, atitudes. Preciso tomar uma atitude, preciso ser permissivo, preciso ser eu preciso tomar uma postura, uma atitude. Nesse 2 de paus, não ficar parado ali, né? Igual um 2 de paus, você se sentindo amarrado. Quando a gente desata esses nós, o caminho anda. E anda onde? Anda aqui, né? No carro. Existe um destino.
Pode até ter todo um misticismo, porque o carro é energia de câncer, então é aquela coisa, eu estou trilhando as esfinges, eu estou trilhando um enigma, eu estou trilhando um mistério, mas eu sinto que eu estou diante de um destino. E aí, o 9 de copas e o As de copas. É algo inicial, é algo apaixonante, é algo transbordante, tá? Leva-se ainda um tempo, porque isso é uma situação de desenvolvimento inicial. Se for um relacionamento muito antigo, seu, já sedimentado, que você trouxe à mesa, é um renovo onde pessoas que já estão juntas vão se conquistar de novo, se respeitar de novo, adentrar o caminho, né, o espaço um na vida do outro de novo, tudo novo, tá? Aquelas renovações de relacionamento. Mas pra grande maioria, o As de Copas veio falando de uma coisinha nova e apaixonante, é encantador. O As de Copas traz essa leveza que não tem no As de Fogo. O As de Fogo veio na leitura anterior. Tal leveza é até a página 2. Por quê? Porque a gente tem o diabo no meio do jogo, gente. Então, assim, é desejo, 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 tesão, 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 tesão. A ponto de desestruturar as bases. Desestruturar as bases. Pode ser que a casinha dessa pessoa não caiu. A vida dela tá toda bonitinha, direitinho. Não, Gabi, não é o meu cenário. Só que a partir do momento que algo de terras distantes adentro do meu mundo se manifesta, existe uma desestruturação no 7 de paus, existe essa panela de pressão, literalmente, que eu brinquei, né, da panela de pressão, com algo encantador, genuíno. O As de Copas é o amor mais puro e genuíno, é a boa intenção do coração de uma pessoa, mas aí não é só isso, né, porque daí vem o diabão, a torre e o 9 de Copas, a gente já vai falar do 9 de Copas. Então você trouxe alguém na mesa que tem tudo isso e mais um pouco por você, Aquário. Tem muito o que dizer. Essa pessoa sabe que você tem o poder de abalar a estrutura e as bases sólidas dela com essa torre. Ela pode ter muito medo. O diabo, o medo não vem só na carta da lua. O diabo, ele trabalha com os nossos instintos de sobrevivência e um deles é o medo, que a gente se protege, ou a gente às vezes pode ser muito bravo, ou a gente pode estabelecer regras. Cada um tem o seu instinto de sobrevivência do jeito que lhe cabe maior. Não vejo brabeza nessa mesa. Não tem isso, mas tem aqui uma situação do 7 de paus, de pressão. Aí vocês vão ver que pressão é essa, você pode estar se sentindo pressionado, ou essa pessoa, tá? Mas isso tem total potencial de romper todas as bases, tá? Estremecer toda a estrutura da vida. E para aqueles que vivem em triângulos e quartetos, não tem muito o que dizer, né, gente? Vocês sabem que isso pode dar muito ruim. Gabi, eu trouxe uma pessoa na mesa realmente e tem um triângulo, tem outras pessoas envolvidas. Isso tem todo o cheirinho de problema, de caos, porque vai botar a realidade de alguém no chão, tá? 2 de paus com o 8 de espadas. É alguém que não sabe como agir, que não sabe como fazer. A espiritualidade traz sim intuição. O 2 de paus fala muito da gente entender que a experiência vem através da prática, porque ele pede atitude para nós. Então, esse 8 de espadas, de novo, fala de um aprisionamento mental, onde a pessoa fica muito na mente. Eu tenho que arrumar uma solução, não sei como fazer, tô pensando assim, tô pensando assado. Mas é porque ela precisa entender que não tem nada que lhe aprisione. A solução para isso aqui é um 2 de paus. É fazer de alguma maneira. Feito é melhor que perfeito. A gente só consegue fazer assim, então só faça assim. A gente só consegue se ver assim, então se veja assim. E aí vocês colocam no cenário de vocês, que são inúmeros, tá? O carro com os 6 de espadas. Só faltou o 8 de paus para falar de distanciamento geográfico. Para a grande maioria existem distanciamentos territoriais. Se não é para todo mundo, simbolicamente a gente está falando sim de pessoas afastadas. É o meu vizinho da porta do lado, mas ele tem uma realidade de vida X, eu tenho uma Y e nós estamos totalmente afastados, apesar de não ter distanciamento geográfico. É essa vontade, né, de esperar essa tempestade passar para fazer algum movimento. Para quem estava tendo uma vidinha assim, meio complicada, com as suas circunstâncias, 9 de copas e 6 de espadas. O que é 9 de copas? O que a gente sonhou para nós. O que nós sonhamos pra gente, do que a gente idealiza pra gente. Então, esse 9 de copas é um cozinheiro, é alguém numa taberna, brindando os seus sonhos. Às vezes a gente se sonhar é tão prazeroso quanto a gente conquistar, às vezes até mais, né? A gente passa mais tempo sonhando do que realizando. Então, é sobre um processo de idealização na vida do aquariano que mudou. 9 de copas com 6 de espadas. Se não é você, é a pessoa que você trouxe à mesa, tá, Aquário? Eu sonhei, eu idealizei. E atenção, não falo isso romantizando nada. É uma idealização de vida. Pode ser no campo afetivo? Pode. Mas tiveram mudanças, o cenário mudou. Veio as minhas frustrações, deu errado, seja aquilo que for. E agora
eu tenho que tocar o meu barco, literalmente, no Seis de Espadas. Tenho que me mudar de casa, começar a vida em outro lugar, em outra situação, né? Então, assim, gente, a vida tá dando o movimento do carro, tipo, vai pra frente, vida é movimento, literalmente, seja dentro de distâncias geográficas ou não. Não importa o território que a gente esteja falando, pode ser meu vizinho de porta, dentro do mesmo bairro que eu. A vida tá pedindo movimento, mas vocês garantidamente trouxeram alguém na mesa que está aprisionado numa torre. Ou o meu mundinho 9 de copas encantado que eu idealizei pra mim desmoronou. Ou eu não idealizei nada, Gabi, mas assim, não é porque eu não idealizei que não doa, né? O tombo foi grande, tá? E aí se aprisionou. Se você é um aquariano que se identifica com isso e acha que talvez a leitura esteja invertida, não é bem assim. Talvez você esteja trazendo alguém na mesa que vibra situações parecidas com você, caso você se identifique. A gente pode estar falando de duas pessoas que idealizaram um cenário de vida X com mais... Ó, Ás de copas. A pureza do coração e o 9 de copas. Então, assim, eu idealizei isso não só pra mim, mas pro 9 de copas. O 9 de copas é o que antecede o 10. O coletivo, a família, os pais, os avós, os filhos, a vida, os amigos. Eu quero bem pra todo mundo. Eu quero que todo mundo fique bem. Eu também. Era uma coisa idealizada com um alcance maior. E esse é o meu 9, eu ainda tava lá, né, tava sonhando com isso. Eu sou o garçom, mas eu queria ser o cozinheiro, eu queria ter o meu restaurante. Um exemplo, tá? Só pela foto aqui, a imagem da carta. Então, essas idealizações grandiosas, porque, se eu hoje trabalho na cozinha, mas eu queria ter meu restaurante. Então, eu ia gerar emprego, eu ia melhorar minha vida, a vida da minha família, a vida das pessoas que trabalham lá. É uma coisa maior, entende? Esse 10 de copas nunca é só para nós, é sempre para alcançar mais pessoas. Essa situação que você idealizou, ou que essa pessoa idealizou, Aquário, ela se desconstruiu. Não foi por mal, é a vida, é a torre, não foi por mal. Uma força maior, sei lá de onde que veio, provavelmente lá de cima, que botou isso aqui no chão. Botou isso aqui no chão. Pode ter sido, por exemplo, por uma traição ou por questões morais, de índole, de caráter? Pode, porque o diabo pega a gente na nossa fraqueza, né? Pode. Um desejo, uma paixão? Pode. Questões financeiras, de ambição, de poder, também pode. Aí você vê o que acontece aqui, tá? Por uma parcela, vamos dizer assim, gente, coletivo, tá? Bom senso. Mas pode ter tido violência doméstica? Pode. Situações de violência? Pode. Mas a grande maioria é só paixão, desejo, essas coisas assim, tá? E aí a vida... por isso que essa pessoa tá aqui, ó, reconstruindo o seu amor próprio. Ok. Aquário. Essa pessoa que você trouxe à mesa, ela olha pra você no 9 de copas e o carro. E o mago, poder de manifestação. É como eu falei, eu não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ou seja, eu não sei se isso veio até essa pessoa porque ela manifestou. Eu desejei muito isso. 9 de copas são os nossos sonhos, o que a gente deseja. É preciso sonhar para manifestar. Então, tudo aquilo que a gente sonha, nós temos aqui, ó, o mago manifestando e o carro, poder de atração. Qual que é a ordem dos fatores? A gente não sabe se foi essa pessoa que atraiu você para ela pelo poder de manifestação dela ou você teve esse poder de manifestação de atrair essa pessoa para sua vida. Mas o fato é, de onde essa pessoa veio, pelos meios que ela veio do carro, ela veio através do poder de manifestação. Que tipo de poder de manifestação? 9 de copas. É tudo aquilo que eu sempre sonhei, é tudo aquilo que eu sempre idealizei nos mínimos detalhes. O 9 de copas também pode falar de pessoas que têm uma sensação de amores impossíveis ou de realidades impossíveis. Tem um tarô africano que é uma sereia e um homem na ponta da pedra, assim, né? Que são aqueles amores impossíveis, que são realidades diferentes. Então a gente pode sim estar falando de amores impossíveis, por quê? Porque a única maneira de isso acontecer, fazê-lo mesmo de fato, era se tivesse uma torre. Eu preciso desestruturar a minha vida para estar com você, ou você precisa desestruturar a sua vida para estar comigo. Pelo fato de é necessário ter uma torre, esse terreno não está vazio, já existe uma vida construída nele, talvez o que está sentindo o 7 de paus, o 8 de espadas e o diabo, essa sensação de impedimento, uma pressão mental, 8 de espadas, 7 de paus e 8 de espadas, uma pressão mental. Por quê? Porque eu me sinto aprisionada numa circunstância onde não cabe. Essa pessoa não cabe na minha vida, eu não tô cabendo na vida dela. Tem que ter uma desestrutura de ambos os lados, tá?
Pode ser isso, sim, essa prisão, esse aprisionamento mental. E aí, o que que é espiritualidade? Não é assim, ó, o que que essa pessoa acha que você tem que fazer, ou o que que o destino... Não, a própria espiritualidade. Tá falando assim, nós estamos dando sinais, olha lá o servo. Ou seja, quais são os sinais que a espiritualidade traz? Lá na Nova Aliança a gente tem isso, a Antiga Aliança nem tanto. Mas nunca fala, vai acontecer assim, é o siga-me, né? O famoso siga-me. É sempre o próximo passo, tem aquela pistinha do próximo passo. Faça assim, faça assado, mas você nunca sabe para onde você tá indo. Tem uma passagem que falam isso, não tem? Que ele fala assim, quero seguir você, né? O cara falou lá, o ricão falou pra Jesus. Eu sou ruim pra contar passagem, tá? Mas eu acho que vocês vão saber qual que é pra quem gosta de ler. E aí ele falou, então tá, então se desfaça dos seus bens, se desfaça da sua casa, entregue tudo aquilo que você tem e siga-me. Não tem essa passagem? Tem. Não é bem assim que eu não sou pode contar, mas é assim, mais ou menos assim. Então, tem o 2 de paus, que é essa coisa do siga-me, dos sinais, que a gente só sabe o próximo passo, mas e depois? E depois, e depois, e depois? E tá lá, 8 de espadas. Não tem depois, não tem como saber. E talvez esse diabo na mesa traz essa torre como aprisionamento. Tem desestruturas que precisariam acontecer ou necessitam que aconteçam na vida de ambos ou na vida de alguém para que essa prisão... Gente, uma torre com diabo significa que alguém tem uma estrutura de vida aprisionante, tá? Não tem muito o que dizer. Pode ser conceitual, se a pessoa tem uma ideia de vida totalmente aprisionante, ou é a vida dela mesma, já é casada, já tem, entendeu? Já mora no Japão. Eu tô aqui. Aí não tem o que fazer, meu trabalho tá lá, essas coisas, entendeu? Aí vocês colocam na vida de vocês. Então assim, tá, Gabi, qual a tendência de destino? A tendência de destino é uma torre pra quem não teve. Uma desestruturação. Alguma coisa tem que se desfazer igual roupa, né? Você tem que se desfazer pra chegar roupa nova. Você tira as roupas do armário, mas rapidinho esse armário tá cheio de roupa de novo. Quando a gente não dá espaço no armário, fica ali aquela monteira de roupa que a gente não usa quase nunca, pra não dizer nunca. A gente olha e nunca tem nada pra gente usar. Então é tipo isso, tendência futura dessa relação é uma grande dificuldade de desestruturar algo que viabilize o mago, uma manifestação para que isso aqui se manifeste, tá? E o carro vem trazendo um 9 de copas e um Ás de copas. O movimento da vida, o próprio fluxo das coisas diariamente está nos levando para um destino também desconhecido que traz o quê? Algo do jeito que eu sempre sonhei, que eu sempre idealizei para mim, que era sempre tudo que eu sempre quis. Gabi, eu, aquário, nunca quis nada. Então é essa pessoa. Se você tem uma idealização, é de acordo com aquilo que você sempre sonhou. E é um estágio inicial, né? É o início de algo do jeitinho que você sonhou. Daí é assim, a gente fala para Deus, né? Papai do céu, eu queria ganhar tal coisa, né? Aí Papai do Céu vai lá e, colocou ali, manifestou o mago com as de copas e o carro. Só que manifestou numa época, numa fase que você já tinha sua vida estruturada, você já ergueu a sua torre. Aí o que você faz? Energia do ego. O diabo é o nosso lado ego. Então eu tenho que me desestruturar, seja de identidade, de conceitos, de vida. Eu tenho que dar espaço na minha vida. E esse espaço ele vai acontecer. De que maneira? Chicote nas costas. Porque vai desestruturar na torre. Definição desse jogo. Babado. Constrangedora essa leitura. Ui. Rainha de espadas e 8 de ouros. Isso aqui pode... Corte Tramontina. Você pode estar lidando com uma pessoa voraz, né? Com as palavras ou com as definições, não é. Alguém, pode ser você também, né? Rainha de espadas é a energia de vocês, Libra, Gêmeos, Aquário. Alguém que enxerga as coisas de uma maneira muito realista, não prioriza o lado emocional, não que não exista, mas na hora de tomar decisões, as decisões são pautadas na racionalidade, no que deve ser feito. A Rainha de espadas, como o Rei de espadas, fazem renúncias. Eu renuncio a uma vontade minha para um propósito, é meu propósito, é minha responsabilidade, é minha missão. Então, as responsabilidades vêm na frente, ou os conceitos vêm na frente do que é verdadeiro, do que é justo, do que é lealdade, do que é fidelidade, né? Rainha de espadas como Rei de espadas são muito justos, leais, fiéis. Então, a gente tá falando de situações aqui na mesa que, ou o grande problema, o diabo,
que faz essa torre desabar? É uma questão de lealdade, fidelidade, verdade. Uma pessoa que vibra em verdade necessita disso, que a verdade fale mais alto. Ou essa é a pedra de tropeço, né? Isso já existe, já é uma relação que a verdade vem acima de tudo, a lealdade vem acima de tudo, a fidelidade vem acima de tudo, mas esse diabo não deixa a pessoa enxergar isso, tá? Ela não crê. Provavelmente é alguém que não crê na verdade, no que é verdadeiro. 8 de ouros. A carta que fala de estudo, de atenção, de dedicação. É tempo é tempo de tempo. 8 de ouros, é tempo de tempo. É tempo de se dedicar, é tempo de se atentar aos detalhes, é tempo de estudar um, estudar o outro. É tempo disso. Definição desse jogo. O louco. O pajem de paus. A força. A rainha de fogo. E o 7 de ouros. Muitas cartas que se repetiram na leitura passada para essa. Bom, definição desse jogo. Para aqueles que se permitirem colocar o pé onde não tem chão. Simplesmente se deixar sentir. Nós temos aqui a energia de Aquário, nós temos Áries, Gêmeos, Capricórnio, Leão, Escorpião, Câncer. Tá bom. Mas para quem se permitir... Oh, não caia. Mesa tá assim. Pra quem se permitir se jogar de cabeça de maneira inconsequente, quando eu falo de inconsequente, gente, não é imaturo, não é infantil, não é só se vive uma vez, não é nada disso. Mas se permitir não racionalizar. Porque o louco, ele não tem uma mente racional, como ele também não tem uma mente emocional. Na verdade, o louco não tem mente. O louco é o sentir. Então, aqueles que são muito emocionais, muito românticos, não. E para aqueles que são muito racionais e que querem enxergar as coisas tudo por um viés de raciocínio, também não. Essa situação, quando a gente pede definição de mesa, pede simplesmente que não se pense muito e se permita ir literalmente pela intuição, pelo sentir, por aquilo que der vontade. É a vontade. O louco é a vontade manifestada, literalmente. E aí nós temos o pajem de paus. A vontade faz com que a gente dê um próximo passo, no qual? A ação. A vontade e a atitude. Pajem de paus também fala de estrangeiros, de terras distantes, mas fala de um movimento. É necessário ir de encontro a algo, ir ao encontro de algo. Temos a força no meio do jogo, juntamente na mesma carta que o diabo. Então, são circunstâncias, gente, que tem um potencial divino, tá? Tem um potencial, seja divino, tipo, pra luz quanto pra sombra, tá? Porque vai mexer com os instintos mais profundos de vocês, de paixão, de desejo, de ira, de posse, de dominação, de submissão, de ciúmes, de tudo, tá? A força com o diabo, papai. Então, é a dor e a delícia de todas as escolhas. Tem uma parte maravilhosa, mas tem uma parte também bem complicada, tá? Não vou dizer que não tem. Agora, traz renovação para a vida, com toda certeza. Definição dessa situação vai acontecer para quem não aconteceu, para quem já aconteceu, vai acontecer de novo. Por quê? Porque é uma força. Gente, essa mulher, ela quer dominar esse leão. Na mesma casa do diabo, na mesma casa que a torre. Não vai dar, a casinha vai cair, tá? A pessoa que você trouxe à mesa, Aquário, não vai conseguir se controlar, tá? Vai tomar alguma atitude. Nós temos a rainha de fogo, aquela que pinta a cara e vai pra guerra, né? Energia de uma índia, de uma guerreira. É uma pessoa de atitude, seja mulher ou seja homem, que por algum motivo tá se controlando, seja porque tá em um casamento, porque tem um outro relacionamento, ou por circunstâncias que lhe aprisionam, que são N fatores que a gente comentou um pouco. Mas eu vejo atitudes, seja de um lado, seja do outro, tá? Aqui vem a atitude de uma mulher. Se não for uma mulher, é com certeza alguém que tem um feminino mais forte. Mas a atitude da mulher aqui é que dá o start, digamos assim. E isso acaba dando um 7 de ouros. Então, assim, dá frutos, tem futuro. É uma questão de saber esperar. 7 de ouros vem pedindo pra gente a sabedoria de saber esperar as coisas darem resultado, tá bom? Mas manifesta sim
Agora, se você trouxe alguém à mesa que você tem dúvida do que essa pessoa quer, será que essa pessoa quer pegação? Será que essa pessoa quer viver o agora, né? Amizades coloridas e tudo mais, que o louco fala muito de amizades coloridas. Não, essa pessoa quer futuro. Talvez esse também seja a pedra de tropeço, talvez esse seja também o problema do diabo. É alguém que não semeia as suas sementes sem saber que fruto dá. É alguém que só toma algum tipo de atitude sabendo se vai dar resultado ou não. Ah, isso dá futuro? Ah, eu quero. Não, isso dá futuro? Isso eu não quero. Gabi, tô trazendo alguém que é um triângulo. Essa pessoa quer futuro. Se ela tá casada com alguém, ela vai querer segurar essa onda porque lá tem futuro, né? E o problema é que isso aqui tem futuro. Pode estar começando no louco. Ah, vamos viver agora. Mas isso aqui tem futuro, é um 7 de ouros. E assim, o carro com os 9 de copas. O destino tá levando para aquilo que vocês sempre sonharam. Tá bom, Aquário? É complexo, né? Tem que prestar atenção na leitura. Eu espero que esse microfone tenha ficado melhor do que o outro ficou travadinho. Mas dá pra ver a leitura pra quem gosta, pra quem quer. Permaneça, se inscreva se você não é inscrito, deixe seu like, seu comentário. Faça parte da família do Tenda Mística, eu adoro ler o comentário de vocês. Pra quem quiser consultas, o link fica aqui embaixo do WhatsApp. E o tarot terapêutico dos arcanos maiores, uma abordagem da psique humana através dos arcanos maiores já tá disponível também, é só acessar o link aqui embaixo e adquirir o seu, tá bom? Um grande beijo, cheiro no coração de... Ai, não, peraí, não vai embora, fica aí. Conselho do tarô egípcio, italiano? É italiano e egípcio, eu nunca sei, gente. Dá uma colher de chá pra mim. Conselho desse tarôzão. A Imperatriz. A Imperatriz, para quem não quiser, cuida, porque a gente fala assim de fertilidade, a gente fala de tempo de gestar, é tempo de nutrir, de cuidar, de dar atenção, de dar carinho, de entregar verdade, de entregar... É nutrição, né, gente? Dar o nosso melhor. É como se fosse uma mulher grávida, uma mulher gestando, ela dá o sangue, ela dá o melhor, ela dá... Aquilo que é meu é seu, né? Ou eu dou o meu melhor para você ou para essa circunstância. Então, essa situação na energia da Imperatriz, Aquário, vai crescer, vai prosperar. Eu falei, acho que isso na leitura ou de Aquário ou de Leão. Aquilo que a gente alimenta cresce. Então, é sobre a Imperatriz. É uma questão de nutrir. Se for nutrido, isso vai dar belos frutos, tá? E a gente pode estar falando de uma relação com muito carinho, com muito amor, com muita entrega, né? A Imperatriz fala muito de entrega e de renovação, né? Nutrição é só energia boa. Gente, a Imperatriz é energia boa. É prosperidade. Se for casal, é um casal prosperidade, é um casal felicidade, porque nem tudo é dinheiro. Então, assim, é um casal que traz felicidade, uma relação que traz felicidade. Mas se você trouxe alguém à mesa que tá numa outra relação, que tem filhos, ó, se ficar sabendo que tá grávida também é possível. Né? A Gabi, me relacionei com alguém, essa pessoa, a mulher tava grávida. Tem essas coisas? Tem, gente, eu atendo e tem. Tem, cada caso é um caso, né? A vida de cada um é muito particular. Então tá muito propício para isso. A tendência é ir por esse caminho. Daí se você se envolveu com alguém que a mulher tava lá no resguardo, filho pequeno, recém-nascido, tendência é ir por esse caminho, tá? Relações novas, quem chegou agora, cuida. Porque a Imperatriz é crescer e multiplicar, né? Então, cresçam e multipliquem-se, provavelmente isso se multiplica. Um grande beijo, fui e até a próxima.